com gritos de alegria. Aquele que lamenta enquanto leva seu saco de sementes voltará para casa com gritos de alegria, levando seus feixes de grãos. O Senhor mude a nossa sorte nessa noite. Do choro em alegria, do choro em alegria. Aleluia. As tribulações desse tempo presente não se comparam com
retratada em torno de Esther e Mordecai. Essa história mostra exatamente um tempo onde que parecia que tudo era impossível. Os decretos contrários à vida do povo de Israel já estavam estabelecidos. E os olhos, quando você olha para a Megilá Esther, o rolo de Esther, você não consegue ver claramente, expressamente ali o nome do Eterno, a presença do Eterno. De repente você está vivendo uma mesma situação. Você está vivendo um tempo de tribulação, como nós também cantamos. Tudo parece impossível, parece que já está estabelecido e que não tem mais solução. E você de repente está olhando e não está vendo, e está perguntando até: aonde está Deus na minha história? Aonde está Deus na minha vida que tudo isso está acontecendo? Mas nós vemos nas entrelinhas do rolo de Esther o nome do Eterno oculto. Se você quiser, depois eu abro aqui e te mostro, depois você me chama, te mostro o nome do Eterno dentro do rolo de Esther. Mas ele está ali de uma forma oculta. O Senhor trabalhando sem que você perceba, porque você precisa aprender, nós precisamos aprender a confiar no Senhor. Saber que, embora os nossos olhos não vejam, Ele está agindo a meu favor. O Senhor está agindo ao seu favor. Você pode não estar vendo, Ele está agindo. Eu não me guio pelo que eu vejo. O povo de Deus, aquele que é chamado pelo Senhor, que é movido pelo Espírito, não é movido pelo que vê, mas aquilo em que ele deposita a sua fé. E fé é o firme fundamento, é o crer na palavra, é o se apegar à palavra, e estar apegado a ela, seja o que for que esteja acontecendo, que seja a sua realidade. E o Senhor estabelece esse dia para revelar, para se revelar a nós através da mudança desses decretos e dessas histórias contrárias. Ali dentro Ele se revela a nós. Eu queria cantar e encerrar com essa música, que fala acerca dessa mudança. Sei que vai conseguir pregar depois. E aí eu queria que você ficasse de pé mais uma vez. Depois você vai ficar um bom tempo sentado. Porque existe algo novo vindo da parte do Senhor para a nossa vida, amém? E essa música ela fala isso. Há uma nova canção em meus lábios, é uma que eu ainda estou aprendendo a cantar. É o que? É que o Senhor restaurou minha sorte. E eu ainda estou como alguém que sonha. Estou vivendo sonhos de Deus. Estou vivendo sonhos de Deus. Tem uma nova canção em mim. Tem uma nova canção em mim. Estou vivendo sonhos de Deus. Estou sonhando os sonhos de Deus. Tem uma nova canção em mim. Tem uma nova canção em mim. Grandes coisas tens feito, o Senhor por nós. Oh, glória! Grandes coisas tens feito, por isso estamos alegres. Grandes coisas tens feito, o Senhor por nós. Grandes coisas tens feito, por isso estamos alegres. Eu já saí com lágrimas, agora estou em júbilo. Eu já andei chorando enquanto semeava, agora eu volto com frutos. Eu já saí com lágrimas,
não? Grandes feitos, ó Pai. É o que nós te pedimos em nome de Yeshua Mashiach. Amém e amém. Pode sentar, amém? Glória a Deus. Aleluia. Amém? Hatzameia! Feliz festa! Qual o nome dessa festa? Purim! Aleluia! Normalmente nesse tempo nós lemos todo o rolo Megillat Esther, o rolo de Esther, que narra a história do que representa essa celebração, do que representa esse dia. Por que nós nos encontramos nesse dia para celebrar? Para lembrar o quê? Para lembrar o que está descrito no rolo de Esther, na Megillat Esther. E eu estava aqui em meio à adoração e, na verdade, você vai entender que houve um decreto contra o povo de Israel, contra os judeus. E esse decreto ele dizia que todos se voltariam contra cada judeu, onde estivesse um judeu, um Yehudim, povo de Deus, eles iriam exterminar esse povo. E esse decreto ele foi a data para se cumprir, para se executar esse decreto contrário à vida do povo. Ele foi tirado com sorte, jogando sorte desde o dia 1º do mês de Nissan, e foi tirando dia a dia, para saber qual dia seria o dia que iriam executar aquele decreto. E o dia que caiu foi o dia 13 do 12º mês do calendário judaico, que é o mês de Adar. É o mês que você está. Esse ano tivemos Adar 1 e Adar 2, mas no 12º mês, Adar, e no 13º dia, dia 13 de Adar. A partir dessa data, que talvez você esteja se perguntando, mas hoje, né, já teve o pôr do sol, hoje na verdade no calendário judaico nós já estamos no dia 15 de Adar, não é isso? O dia 13 de Adar foi de sexta para sábado, onde a batalha aconteceu para exterminar o povo de Israel. Nós vamos ver daqui a pouco que o Eterno estabeleceu através do rei um novo decreto dando autoridade para que aquele povo agora se defendesse. E aquela grande batalha aconteceu no dia 13, e aí no dia 14 eles venceram e tiveram descanso. Por isso que no dia 14 de Adar se celebra Purim, o tempo em que o Senhor deu o descanso sobre os inimigos, sobre aquele decreto e muitas outras situações. Só fazendo um resumo para você poder entender um pouco essa história. Mas aí você fala, mas hoje é o dia 15. Em algumas cidades muralhas houve uma resistência, e essa batalha se estendeu ao dia 14, só houve descanso no dia 15. Por isso, na verdade, nós vivemos a realidade, a mensagem dentro de Purim engloba o dia 13, o dia 14 e o dia 15, que termina amanhã ao pôr do sol. Dentro desse momento, a lembrança da história que está descrita no rolo de Esther, ela é propagada. Você está dentro do rolo. Fala, pessoal, você está dentro do rolo. Pessoal mais pentecostal pode falar assim, você está dentro do mistério. E aqui no Rio é mistério com X, né? Mistério. Você está no final da revelação contida nesse rolo, nessas palavras que revelam o poder transformador do Senhor, transformador de decretos contrários, aonde mostra grandes revelações nesse texto. Mas como não tem como hoje, nós já estamos vindo já há algum tempo lendo o livro de Esther, porque faz parte ler todo o livro de Esther, porque é pedido para trazer à memória esse tempo e essa história. Por isso nós lemos todo o livro de Esther.
nesse período, nesse tempo. Mas eu quero ler uma parte desse texto que é um grande resumo, para que você entenda o que você está fazendo hoje, aqui, o que você está celebrando, o que você está trazendo à memória hoje, aqui. E esse texto que eu vou ler está lá no livro de Esther. No capítulo 9. E aí você vai entender por que nós celebramos esse tempo, por que nós marcamos esse dia, exatamente a data correta e celebramos. O que nós fazemos? Lá no livro de Esther, no capítulo 9, a partir do versículo 20, e eu vou ler até o 28, diz assim: Mordecai escreveu essas coisas e enviou cartas a todos os judeus que se achavam em todas as províncias do rei Ahasveros, aos de perto e aos de longe, ordenando-lhes que comemorassem o dia 14 do mês de Adar e o dia 15 do mesmo todos os anos. Qual foi a ordenança que ele estabeleceu? Que comemorassem o dia 14 do mês de Adar e o dia 15 do mesmo todos os anos, como os dias em que os judeus tiveram sossego dos seus inimigos, e o mês que se lhes mudou de tristeza em alegria, e de luto em dia de festa, para que os fizessem dias de banquetes e de alegria, e de mandarem porções dos banquetes uns aos outros, e dádivas aos pobres. Assim os judeus aceitaram como costume o que naquele tempo haviam feito pela primeira vez, segundo Mordecai lhes prescrevera, porque Ramã, o pessoal que está visitando a versão, que é isso, pessoal doido é esse? A irmãzinha que fez a cara assim, esse povo é meio doido. Ramã, tirar as matracas da mão das crianças. Eu não conseguia pregar. Esse cara aí. Ele é a própria representação do inimigo do povo. Ele é um instrumento para matar o povo judeu. Por isso que nessa celebração, sempre que se faz menção ao nome dele, as pessoas fazem som assim, tocam os seus, é matraca, né? A matraca, roda a matraca, fazendo barulho, para que esse nome não seja lembrado, para que ele não seja ouvido, para que ele seja apagado, porque houve uma determinação do Senhor, lá atrás, na época do rei Shaul, onde o Eterno disse: olha, apague da história os amalequitas, Amaleque. E o povo desobedeceu a ordem, Shaul desobedeceu a ordem de Deus, e poupou ali. E por causa disso você vê esse cara aqui, porque ele é da descendência exatamente agagita, amalequita, da descendência, ele é fruto da desobediência a Deus. Desobediência é essa que traz consequências terríveis à nossa vida, tragédias à nossa vida, morte para a nossa vida. Desobediência à instrução de Deus traz morte no nosso caminho. E aqui está um fruto da desobediência. Por isso nós devemos calar quando ouvimos a palavra Ramã. Porque nós não fomos chamados para desobediência. Nós fomos chamados para obedecer ao Senhor. Por essa volta eu me perdi do que eu estava falando. Onde eu estava? 24. Porque ele, filho
de Amedata, o Agagita, inimigo de todos os judeus, tinha tentado destruir os judeus e tinha lançado Pur, daí vem o nome Purim. Pur é sorte, Purim, sortes. Ele lançou sorte para descobrir qual dia nós vamos exterminar o povo judeu. Isso é sorte para os assolar e destruir. Mas tendo Esther ido perante o rei, ordenou ele por cartas que o seu mau intento, que a intentara contra os judeus, recaísse contra a própria cabeça dele, pelo que enforcaram a ele e a seus filhos. Por isso, aqueles dias chamam pelo nome de Purim, por causa do por causa de todas as palavras daquela carta e do que testemunharam e do que lhes havia sucedido. Determinaram os judeus e tomaram sobre si, sobre a sua descendência e sobre todos os que se chegassem a eles, que não se deixaria de comemorar esses 2 dias, segundo o que escrevera deles, e segundo o seu tempo marcado, não é qualquer momento, um tempo marcado, todos os anos, e que esses dias seriam lembrados. Fala, lembrado, essa palavra é chave. Essa palavra é chave. Lembrado. Zikaron, memorial, estabelecido como memorial, algo que precisa ser trazido à lembrança. Por isso estamos aqui, para trazer a lembrança, para que essa história não se apague. E comemorado geração após geração, por todas as famílias, em todas as províncias e em todas as cidades, e que esses dias de Purim jamais caducariam entre os judeus, e que a memória deles jamais se extinguirá entre os seus descendentes. Essa carta é enviada por Mordecai e Esther, pede para que essa data, e nesta data, fosse lembrado, comemorado, celebrado como lembrança do que aconteceu. Está dizendo, traga à memória o que aconteceu naquele tempo. Zikaron. Lamentações, no capítulo 3, 21 a 24, diz assim, deixa eu achar. Lamentações, capítulo 3, versículo 21 ao 24, vai dizer assim: quero trazer à memória, memorial, lembrança, quero trazer à memória o que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade, a minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Quero trazer à memória o que me pode trazer esperança. Quando nós olhamos para a Torá, para as Escrituras, nós vemos o Senhor ao tempo todo estabelecendo tempos determinados. Todas as celebrações, todas as festas que nós realizamos aqui é para trazer a lembrança, o que nos traz o quê? Esperança. Precisamos trazer à memória a história desse tempo, porque isso produz ensino, esperança em nós. Por isso o Senhor fala, lembre do Shabat. Fala? Lembrar e guardar. Lembre do Shabat. Ele fala de lembrar os tempos determinados, designados, porque há um grande mistério, há um grande mistério em lembrar, em trazer à memória os tempos que o Senhor estabelece. Sabe por quê? Porque Ele ecoa no tempo. Aquilo que o Senhor realizou naquele tempo lá. Por isso que o texto diz, lembra? Ela faz ênfase a isso. Traga à memória exatamente o que eles viveram nesse tempo. Porque quando nós celebramos algo que foi vivido na mesma época, nós nos conectamos ao poder
tempo. Então, qual é o poder do Eterno naquele tempo? Nós vamos entender um pouco do que Ele está ensinando, do que Ele faz, do que Ele realiza nesse tempo. Mas aqui esse texto ele já traz um pouco, ele já fala sobre o que está acessível a você hoje. Olha o que diz aqui, ó. O que está acessível a você hoje, dia 14 e 15 de Adar. Os dias em que os judeus tiveram sossego dos seus inimigos. Está disponível para você hoje sossego dos seus inimigos. O que está disponível para você hoje? Mudou tristeza em alegria. Está disponível para você hoje mudança de tristeza para alegria. De quê? De luto para dia de festa. Ele está levando, transportando você a essa mudança. Dia de banquete, de alegria. Mudança de sorte. Sabe por quê? Porque assim como foi estabelecido uma data para o extermínio, para matar, tirar a vida daquele povo, também houve um novo decreto. Há um novo decreto disponível para você hoje. Fala aí, há um novo decreto. Eu posso acessar esse novo decreto. Você pode acessar esse novo decreto. E esse decreto dá a você poder de combater a morte e tomar posse da vida. Isso foi dado pelo rei a você nessa noite. Mas por falar em rei, vamos ver o que nós temos para aprender um pouco com essa história. A partir, o rolo de Esther são 10 capítulos apenas. No capítulo 1, eu vou lembrar, se eu vou falando, porque se eu ler a gente vai ficar muito tempo, eu não vou fazer isso com vocês. Mas no capítulo 1 do livro de Esther, vai narrar que havia um rei naquela época, do Império Medo-Persa, o rei Ahasverosh. E esse rei ele tinha uma rainha, chamada Vasti, ou Vashti. E diz que ele fez um grande banquete. Vocês leram? Um banquete que durou quanto tempo? 180 dias de festa fez esse rei. Só que nessa celebração de 180 dias, ele chamou todo mundo? Não. Chamou só um pessoal mais importante. Foi isso? Que participou desses 180 dias. E quando começa o texto a falar que era uma festa celebrada, um tempo celebrado pelo rei Ahasverosh. Logo depois de terminados 180 dias de celebração, diz que o rei, e aí não cita o nome, resolveu estender e fazer mais 7 dias de festa. Só que para esses 7 dias de festa ele chamou quem? Todo mundo! Para celebrar onde? No Jardim Real. Tem mistério. A tradição judaica diz que quando você lê o livro de Esther, sempre que você vê a palavra rei conectada ao nome Ahasverosh, está falando de uma realidade. Quando você vê apenas a palavra rei, está falando de outra realidade. Nós temos aqui 2 celebrações distintas. Uma estabelecida pelo reino desse mundo, um reino que exclui, representa o reino desse mundo. Mas a segunda, quando fala um rei, 7 dias, você já começa a ver características que representam o eterno aqui, nessa segunda, aberto para todos, acessível a todos, eu vou ler. Capítulo 1, a partir do versículo 5, vai dizer: passados esses dias, os 180, deu o rei um banquete a todo o povo que se achava em Xuxã, a capital, tanto para os maiores como para os menores, acesso a todos. Por 7 dias,
no pátio do jardim real. Havia tecidos coloridos de toda classe, tecidos de lã azul celeste, atados em cordões de linho de púrpura, argolas de prata e a colunas de alabastro. A armação dos leitos era de ouro e de prata, sobre um pavimento de pórfiro, de alabastro e de pedras preciosas. Dava-se de lhe beber em vasos de ouro, vasos de várias espécies. Tinha na festa todo tipo de vaso. Fala aí, vaso. Entendeu, Conceição? Vaso. Tinha todo tipo de vaso. E diz ainda: e havia muito vinho real, como o poder do rei. Tem vinho, porque eles estão no jardim real, estão no pomar. Pardês, quem conhece Pardês? O pomar. Foram levados para dentro do pomar. Foram levados para dentro do pomar para tomar e desfrutar, seja qual for o vaso, de um vinho, de um fruto da vide que vem do eterno, do jardim real. E havia muito vinho real como o poder do rei. E a bebida era como estava prescrito. Não havia quem forçasse. Você não está forçado a desfrutar desse vinho, dessa alegria, dessa realidade nessa noite. Desfruta dessa realidade quem quer. Amém. Toma desse vinho quem quer. Recebe esse vinho, você, vaso, quem quer. Mas ele está disponível a todos para mudar. Para mudar tanto o vaso de ouro como o vaso de barro. Ele precisa mudar. Você vai entender isso aqui. Pois o rei havia ordenado a todos os oficiais de sua casa que fizessem segundo a vontade de cada um. E aí diz que em meio a essa celebração, ele manda chamar então Vaste. O rei chama Vaste, está no capítulo 1, versículo 10, a rainha. E diz que a rainha, ela se nega em entrar naquele jardim. Vou fazer uma releitura aqui, gente. Você deve ter escutado histórias diferentes. Assim é o mundo judaico. 70 interpretações. A tradição judaica vai mencionar duas coisas. Melhor, vai mencionar três coisas que me veio à mente até agora. No vaso de ouro aí, que se acha pelo menos de ouro, né? Orgulho. Ela queria viver segundo as suas próprias diretrizes. Da onde eu estou tirando isso? Porque se você olhar no original, em hebraico, você vê que o rei fala assim: manda vir Vaste, a rainha. Ele usa primeiro o nome próprio dela e depois ele usa a palavra rainha. E ela, quando fala assim, não, manda dizer ao rei que a rainha Vaste não vai. Ela coloca primeiro a palavra rainha e depois Vaste. Se você olhar no seu em português, você não vai encontrar, só no hebraico você vai ver esse segredo, não é isso, não? O que está dizendo esse texto? A figura de um rei. Ela está falando, antes de ser Vaste, eu era rainha, porque ela era filha, ou neta, filha da linhagem de Nabucodonosor. Ela tinha a linhagem real. E ela está dizendo, antes de ser sua, eu já era. Uma das coisas que tirou ela do jardim foi o orgulho. Ela não se quebrantou diante do rei.
ela não se prostrou diante do rei, ela não se entregou ao rei. Segunda coisa que a tradição judaica narra é que diz que quando o rei diz assim: manda ele entrar com a coroa real. E a tradição vai dizer que, na verdade, ele estava dizendo para que ela mostre a sua formosura, né? Para que ela mostre a sua beleza. Aí diz a tradição que, na verdade, ele está dizendo que ela venha totalmente despida, apenas com a coroa do rei. Parece algo estranho para você, mas lembra que a nossa leitura dessa parte tem uma conexão com o próprio rei, com o Eterno. O Eterno quer que você se dispa desse homem carnal, se dispa desse homem caído, desse homem que não permite o reino dele ser estabelecido na sua vida, que não permite que a diretriz, que a instrução dele seja aceita e seja uma verdade que conduz você para dentro do jardim real, para dentro do pomar de Deus, para que você possa desfrutar de toda a riqueza que tem disponível para a sua vida e que pode transformar a sua história, que pode mudar a sua sorte, que muda decretos contrários à sua vida. Mas ela não quis se despir. Ele queria ver a formosura dela, ele queria ver o corpo dela despido no sentido de um corpo de glória, de manifestação de glória, debaixo do poder da coroa, debaixo do poder do rei, que haja uma vestimenta, na verdade, fruto da beleza que o Eterno produz, e não fruto de uma vontade nossa, do nosso eu, do nosso ser carnal. Terceira coisa que a tradição judaica também menciona, diz que ela não quis entrar, porque na verdade, naquele tempo, ela estaria leprosa. Não viu isso? A lepra representa o quê? Pecado. Pecado que nos afasta também desse jardim. E sabe o que a tradição vai explicar? Vai dizer por que ela estava leprosa. E diz que aquele dia era um Shabat. Diz que ela estava leprosa porque todas as servas dela judia, ela exigia que elas trabalhassem no Shabat despidas. A lepra dela era se envergonhar, era não viver a realidade desse contexto, a realidade do Shabat. E quando eu falo de Shabat, eu falo de Shabatot, eu falo de todos os tempos que são determinados pelo Senhor. Eu falo daquilo que é a base de toda a instrução do Senhor para produzir descanso. E Purim é mensagem de descanso. Quando o Senhor deu descanso ao seu povo dos seus inimigos, dia 14 foi o dia que eles encontraram descanso, encontraram Shabat. Dia 15 foi o dia que encontraram Shabat, encontraram descanso. Quando chega no capítulo 2, vai falar um pouco sobre Esther, o nome que ela recebeu, que representa algo oculto. Mas você vê ali que o nome dela, na verdade, era Hadassah. Hadassah é murta, que é utilizado como cobertura em Sukkot, na celebração de tabernáculo. E quando eu estava lendo o texto, diz assim: e Mordecai criou Hadassah. Mordecai criou aquela que seria a representação da cobertura, da proteção de Deus. Hadassah, nesse livro, representa exatamente a proteção, a cobertura do Senhor sobre a nossa vida, aquilo que Ele tem de proteção estabelecida a nós, para que o inimigo não consiga nos atingir.
corrigir, para que os decretos contrários sejam alterados. E aí normalmente nós lemos, inclusive, a Torá vai fazer essa menção que Mordecai, na verdade, ele tinha um outro nome. Esqueci, fugiu o nome. Baterrado, tem um nome diferente. Mordecai. Então, Mardoqueu, na verdade, é em português, mas ele tinha um outro nome. E eles vão dizer que, na verdade, ele tinha um nome hebreu, e Mordecai seria um nome também pagão, derivado do deus Marduk. Só que existe uma outra coisa interessante. 70 interpretações, não é isso que hoje falasse? E que eu gosto muito quando eu olho para esse grande mistério. Que nós estamos no jardim, Pardês. Pardês é lugar de acessar os mistérios de Deus. Porque quando eu olho e vejo Mordecai, e você começa a estudar a raiz desse nome, você também chega numa outra palavra chamada morderor. Sabe o que é morderor? Mirra pura, uma das especiarias presentes na produção do óleo da unção. Morderor. Esse texto está lá em Êxodo, capítulo 30, versículo 23, você vê lá no acesso ao hebraico, morderor. Eu perguntei para minha esposa assim, o que foi falado na reunião das mulheres, que ela trouxe um perfume de mirra, não foi isso? Foi distribuído, óleo com mirra para as mulheres. E ela me explicou que foi falado acerca da murta, que radaça a murta, e quando você prensa a murta, não é isso? Amassa aquelas folhas, produz um cheiro agradável. E aí distribuíram mirra. Na verdade, daí a interpretação que eu estou trazendo a vocês, quando diz que Mordecai criou, trouxe a existência, formou Hadassah, formou a cobertura, está dizendo que a unção, Mordecai era um instrumento de unção, ele era o perfume de Hadassah. Os homens ficaram felizes, fala, dá uma glória, aleluia, grosso assim. Mordecai, toda a realidade que estava na personalidade, no perfil, na fé, na base de Hadassah, era originado de Mordecai, que a criou, que trouxe aquela figura à existência. E Mordecai simbolizava essa unção perfumada. Que o Ruach do Eterno, que o Espírito de Deus, Espírito do Santo, seja como esse óleo perfumado que repousa sobre nossa vida. E é o Espírito de Deus que forma em nós o perfil e a personalidade de alguém que é instrumento para cumprir o propósito de Deus na terra. Sem esse óleo, sem Mordecai, sem esse perfume sobre a minha vida, eu fico travado, impedido de cumprir. Eu preciso ser formado pelo Espírito de Deus. Necessário vos é nascer de novo. Não estou falando de algo do sangue, da carne, mas do Espírito. O Espírito de Deus precisa formar um novo ser em mim, em você, de forma que possamos exalar esse perfume. E quando nós atingimos esse ponto, quando esse perfume assume o nosso ser, quando nós somos esse cheiro, começamos a ser favorecidos. Aleluia. É interessante quando a gente vai lendo o rolo, e a partir desse momento você começa a ver que aonde Hadassah, onde Esther passa, todo mundo volta os seus olhos para favorecer ela. As portas se abrem.
Até o lugar que ela ia ficar o melhor lugar foi dado para ela. Olhavam, eram envolvidos pelo perfume, por aquela presença e favoreciam a ela. Ela era favorecida. Para a pessoa desse lado, você foi escolhida para ser uma favorecida do Senhor. Eu quero ler um texto de Êxodo, para a gente respirar um pouco. Êxodo capítulo 33. Porque o Espírito de Deus nos faz favorecidos. Eu poderia ficar essa noite inteira aqui. Mas Êxodo capítulo 33, a partir do versículo 12, vai dizer que Moshe disse a Adonai: Vê, tu me disseste, faça essas pessoas se moverem. No entanto, tu não me fizestes saber a quem enviarás comigo. Mesmo assim, tu disseste, eu o conheço pelo nome. E também disseste, você encontrou favor em meus olhos. Esther era conhecida pelo nome dela, Hadassah. Alguém que o Eterno havia estabelecido um propósito. Esther era alguém que foi estabelecido o favor do Senhor sobre ela. Continua o texto agora, por favor. Se eu realmente encontrei favor em teus olhos, mostra-me os teus caminhos, para que eu te entenda e continue encontrando favor em teus olhos. Mostra-me o caminho. Mostra-me o Mashiach, revela-me o Mashiach, porque Ele é o caminho. Mostra-me o caminho, mostra a tua instrução, mostra a tua lei, mostra-me a tua vontade. Ele está clamando pelo Rua, Morderor. É isso que ele está clamando, porque ele diz que se ele descobrir tudo isso, ele saberá que ele continua encontrando favor nos olhos do Senhor. Além disso, continue considerando essa nação teu povo. Adonai respondeu: tranquilize-se, pois minha presença irá com vocês. Moshe respondeu: se tua presença não estiver conosco, não nos faças partir daqui, pois de que outra forma se saberá que encontrei favor em teus olhos, eu e teu povo, se não indo tu conosco? Isso é o que nos distingue, a mim e ao teu povo, de todos os outros povos da terra. O que me distingue, o que faz separação, o que mostra que eu sou o povo de Deus, diferente de todas as nações, de todos os outros povos, é se o Senhor está conduzindo a minha vida, se eu tenho sobre a minha vida essa unção de mirra, esse moderador, que me cria, que me traz a existência, que me forma. Que eu traga à memória aquilo que me dá esperança. No capítulo 13 do rolo de Esther, aquela data do dia 13 é determinada como dia da destruição do povo de Israel por causa do pecado da desobediência. Desobediência leva à morte. Diz o Senhor: eis que coloco diante de ti a bênção e a maldição, a vida e a morte. A vida, se obedeceres os meus mandamentos, as minhas instruções, e a morte, se desobedeceres as minhas instruções. No capítulo 4, Hadassah já está, Esther já está lá dentro do palácio.
numa posição que o Eterno levou ela para cumprir o propósito. E aí, quando eu cheguei nesse momento aqui, aonde Mordecai vai até, leva a mensagem para ela, porque diz: olha, há um decreto estabelecido contra o teu povo, você não vai fazer nada, você vai continuar aí parada, desfrutando desse palácio. Não pense você que porque você está no palácio, você não vai ser alcançada pela morte. Porque se você sai da presença do Senhor, da obediência, isso produz morte. E ele vai dizer: e quem sabe, não é para isso, não foi com esse propósito que o Senhor te colocou aí. Ele, na verdade, ele está jogando assim, ele está falando: olha, foi para isso que o Senhor colocou você aí. Então cumpra o seu propósito, cumpra aquilo que você foi chamado para fazer e para realizar, aonde você foi colocada. Mas quando a gente chega aqui, parece que é fácil, né? Porque a gente já conhece o rolo todo. Mas muitas vezes nós estamos, a nossa vida está no meio, ainda no texto, da realidade da história. E ela sabia que se ela fosse entrar na presença do rei sem ser convidada, ela poderia morrer, a não ser que ele estendesse o cetro de ouro dele na direção dela, autorizando. Mas ela, nesse momento, como ela era alguém guiada pelo Espírito, ela conseguiu vencer e dizer: se perecer, perecerei. Será que esse Espírito está em nós? Será que essa unção está em nós, a ponto de criar em nós alguém disposto a cumprir o propósito, custe o que custar? O rolo de Esther chega a nós, inclusive, também para trazer esse alerta. Esse óleo, essa mirra, não pode voltar em nós, essa condução pelo Espírito, custe o que custar, não pode voltar em nossa vida, para que possamos cumprir o propósito. E ele vai dizer: se você não se deixar conduzir, outro será levantado para cumprir o propósito de Deus. Olha mais uma vez a pessoa e fala assim: você foi chamada para cumprir o propósito. Não fuja. No capítulo 5 diz que ela entra, e aí o cetro de ouro é estendido na direção dela. E ela começa a viver uma realidade. Ela agora prepara um banquete. Ela não é aquela que se nega a entrar no banquete do rei. Existe uma nova realidade. Ela é alguém agora que faz o banquete para o rei e fala: vem, rei. Se assente no meu banquete, na minha mesa. Acesse a minha vida, acesse a minha particularidade, acesse todos os meus problemas. Ela vai dar acesso ao rei de toda a sua situação. Meu amigo Purim, é tempo de você acessar o rei e você expor a ele toda a sua situação, tudo aquilo que está trazendo angústia, tudo aquilo que é sinal de morte à sua vida. Exponha ao rei, porque nesse dia o cetro de ouro do rei está apontado em sua direção. E no meio daquilo tudo estava um homem chamado Ramã. E ele já articulando tudo aquilo, querendo a morte, desejando a morte, e toda a raiz do espírito de Amaleque, ele age assim. Ele age para matar aquele que está fraco,
aquele que está distraído, aquele que está para trás, que não está acompanhando, que não está se movimentando junto com o povo. Gente, isso é um perigo. Andar afastado, sem se movimentar junto, é perigo de vida. Amaleque está esperando exatamente isso. Enquanto todos estão congregados, aonde você está? Perdido, disperso. É isso que Amaleque deseja, porque ele quer atingir a sua vida, atingir o disperso, o distraído, o afastado, o que não se movimenta junto com o povo de Deus. Em um determinado momento, o rei começa a perder o sono, porque algo que ele deveria cumprir, ele não cumpriu. Ele deveria honrar alguém que tinha um mérito e não havia honrado, porque uma certa vez, e assim é todo aquele que é conduzido pelo Espírito, Mordecai foi conduzido a um lugar específico, na hora certa, no momento certo. Assim o Senhor nos favorece. Ele leva você na hora certa, no lugar certo, e realiza uma coisa certa. Às vezes a gente pensa, o nosso raciocínio tenta entender o mover de Deus, e não entende. Um dia eu vou mostrar para vocês um dia. Eu vou nos lugares que eu reclamei com Deus. Antes de nós chegarmos aqui nesse local, eu buscando um lugar para a gente estar reunido, e eu fui a alguns lugares e a porta fechada, eu falava assim, não é possível, alguma coisa errada, o Senhor não gosta de mim não, o Senhor está bravo comigo. Todo lugar que eu chego, eu sonho, a porta fecha. O que eu estou fazendo errado? Você lembra disso? Quando eu olho para todos aqueles lugares, e olho para esse lugar que o Senhor preparou para nós, agora eu entendi. É porque eu estava no meio do rolo, eu não estava vendo o final do rolo. O Senhor tem o melhor para nós. Se nós deixarmos a nossa vida ser conduzida pelo Espírito, ser criado pelo Mordecai, eu vou ver que o Senhor faz tudo para o bem. Descansa, confia. O que você olha hoje, imagina ser uma perda, é uma grande vitória, é um grande livramento. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Amém. Mas a história não acabou. Mordecai é alguém que é conduzido pelo Espírito. Às vezes a gente nem percebe, mas é ele que está levando. Para no lugar. Está ele lá, daqui a pouco ele escuta uma conversa. 2 soldados oficiais lá do rei, tramando para tirar a vida do rei. Ele ouve aquilo, aciona já alguém para levar mensagem para Esté. Esté conta alguém, e o rei tem a vida poupada, e mata então aqueles 2 que estavam tentando e tramando contra a vida do rei. E agora ele lembra. O Senhor, no momento certo, traz a memória dele. Ele fala, olha, alguma coisa está acontecendo. Quem foi? Pega o livro lá das anotações dos reis, que eu quero ver alguma coisa, eu deixei de fazer. Teve uma história aqui, você foi poupado uma vez, estava tramando. Um homem chamado Mordecai, que denunciou, e o seu reino, a sua vida foi salva por causa disso. Era o Senhor conduzindo. E ele olha assim, quem é que ele está passando lá agora? É Ramã. Veja como que o Senhor está presente dentro do rolo de Esté. E aí o rei fala, chama aquele cara lá. E ele entra. E aí ele vira para aquele cara e fala o seguinte, o que eu devo fazer à pessoa que eu devo dar honra? Como que eu dou honra a uma pessoa que mereça? Aí ele, que era um grande inimigo de Mordecai, porque Mordecai não se curvava para Amaleque, Mordecai continuava andando junto com o povo, se movendo junto com o povo,
Mordecai não ficava disperso, Mordecai não ficava distraído, Mordecai não ficava afastado. Mas Ramã, ele pensa assim: deve ser comigo, deve ser eu aquele que o rei deseja honrar, então eu vou aproveitar. Bota a roupa do rei nessa pessoa. Rei, coloca ele no cavalo do rei. Dá ele a coroa, a espada, o cetro, o anel. Ou melhor, pegue toda a sua glória e que toda a sua glória repouse sobre esse homem. E peça para alguém caminhar com ele na cidade, ainda puxando o cavalinho. O Senhor transforma toda a humilhação em honra. Aleluia! Aquele que anda no caminho movido pelo Espírito de Deus, aqueles que estão te humilhando, eles serão envergonhados, diz o Senhor, e você receberá dupla honra. Viver a realidade desse tempo é viver em meio a essa unção. Toda a glória do rei Ramã quis tirar para colocar sobre ele. Mas aí o rei fala: faça isso em Mordecai. Que toda a glória do rei, que a manifestação, a expressão da glória do rei esteja sobre a vida daquele que é conduzido pelo Espírito, pela Morderor, pela unção perfumada. Faça isso a Mordecai. E assim Mordecai recebe toda a vestimenta. E quem conduz ele pela cidade? Quem é envergonhado? Aquele que intentava contra a vida dele, aquele que havia construído uma forca para matar Mordecai, para tirar a vida de Mordecai, não conseguiu, porque Mordecai era movido pelo Espírito de Deus. Aleluia! E aquele que caminha movido pelo Espírito, sobre ele repousa a glória do Rei. E assim houve uma mudança de decreto. Radassa, o rei, vira para ela e diz: pede, o que você pedir será feito até metade do reino. Peça o que você pedir, eu te darei. E ela então faz 2 banquetes. Quem vive um banquete com o rei não quer sair, ele quer ser um banquete. Por isso que a gente tem aqui um banquete atrás do outro. Porque estar na presença do rei, estar se movendo junto e vendo que o Senhor está no meio de nós é algo grandioso e transformador. E ela chega então num determinado momento e o rei fala: pede o que você quer. O rei hoje está falando: pede. Pede. O que está te angustiando? O que está te afligindo? Qual é o seu inimigo? O que está tramando contra você? Para tirar a sua vida, para trazer tristeza, angústia. Eu estou aqui para mudar a sua história, Radassa. E ela então revela aquele plano maligno. E o rei diz: decreto dito não posso alterar, mas eu posso te dar um novo. O fruto daquela desobediência está vindo, mas eu te dou um novo decreto que vai poder sobrepujar esse decreto. E assim foi dado o direito aos judeus de se defenderem naqueles dias. E naquele dia que estava determinado para o fim, a morte de todo o povo de Deus, foi transformado. O Senhor deu vitória, transformou a humilhação em honra, estabeleceu novos decretos de vida agora para vencer a morte. Existe um decreto de vida para você vencer um decreto de morte, sabia? Sabia disso? Há um decreto estabelecido de morte, porque o pecado traz a morte. Todos nós pecamos e carecemos da glória.
Mas há um decreto de vida estabelecido pelo Eterno através da obra de Yeshua, o Mashiach. E através desse decreto, se eu estou conectado a essa autoridade, a esse cetro de ouro, se eu estou conectado ao Mashiach, há um decreto de vida estabelecido sobre mim. Aleluia. Mas no outro dia, já estou encerrando, então eu fico narrando essa história maravilhosa. A Maria trouxe uma revelação do Mashiach, porque sempre que nós vivemos uma história, nós lemos as Escrituras, a gente procura, porque a gente sabe que isso é sombra do Mashiach. Tudo isso é sombra do Mashiach. E aí a gente fica procurando a sombra do Mashiach. E ela compartilhou uma sombra do Mashiach, a gente não fala sobre a madeira, porque está escrito, maldito todo aquele que foi pendurado em madeira, e ela compartilhou com a gente, mas tem uma outra revelação de sombra do Mashiach aqui também. E a sombra do Mashiach está exatamente no nome Ramã. Porque esse nome é formado por 3 letras. Estou encerrando. A letra Re, a letra Men e a letra Nun. Ok? Existe uma palavra que também é formada por essas mesmas 3 letras. Mas na verdade é a palavra Ramim. Sabe aonde que essa palavra ela aparece? Gênesis capítulo 3, versículo 11, quando vai falar que o homem desobedeceu e comeu da árvore. Comeu da árvore proibida. Ali no original vai aparecer a palavra Ramim, que na verdade é a preposição de ali, que surge ali. Porque na verdade Ramã tinha tudo e quis aquilo que ele não podia ter. Ele tinha poder, concorda? Ele era o segundo no império, mas ele não se contentou, ele quis aquilo que não era dele, aquilo que ele não tinha autoridade para tomar para ele. Ele queria exterminar o povo de Deus. Quando a gente vê em Gênesis 3:11 essa formação com essas letras também, nós vemos Ramim, porque o homem quis aquilo que não era para ele. Ele tinha tudo, de toda a árvore do jardim você pode comer, mas essa não coma. Ele quis exatamente aquilo que não era para ele. Cuidado com o que te oferece. Fala aí, cuidado com o que te oferece. Cuidado quando o homem quer dar para você um propósito que não é o propósito de Deus. E muitos estão querendo aquele propósito porque tem título, porque tem posição. Quer colocar a palavra rainha antes do nome próprio. Mas tem duas palavras que estão conectadas nessas 3 letras também, que formam o nome de Ramã e Ramim. Quer saber o que é? Manhu. Manhu tem a letra Men e Nun, e depois a segunda palavra Hu começa com Re. Manhu quer dizer, é uma expressão que quer dizer o que é isso? É o nome dado ao maná que desceu do céu. Na verdade, o que desceu do céu era algo que ninguém nunca tinha provado, nunca ninguém tinha visto aquilo igual. Qual é a sombra? E Yeshua virou e disse: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Eu sou o Manhu. Eu sou aquele que veio do céu e que ninguém nunca provou algo igual. Ninguém nunca desfrutou de algo como isso que está vindo a vocês, que sou eu, o Mashiach, o Shalia, o enviado do céu, o pão vivo que desceu do céu. Eu sou o Manhu. Eu tenho tudo. E me entrego por inteiro. E se esvaziou
do seu ser e assumiu a forma de homem. Manhu tinha tudo e abriu mão de tudo para obedecer ao Pai. O Senhor estabelece esse tempo de Purim. Eu estou encerrando. Para que nós possamos trazer à memória aquilo que nos traz esperança. Por isso celebramos os tempos do Senhor, por ser uma instrução dele, e uma instrução que traz a lembrança a nós, o que produz esperança. Viver os tempos que o Senhor estabelece, viver a realidade desses dias, é estar se movendo pelo Espírito. Assim nós somos criados, assim nós somos formados pelo Senhor, colocados em sua posição, e vivemos aí a transformação e a mudança de sorte na nossa vida. E o Senhor, nessa noite, dia 15 de Adar, lembra, é no tempo certo, Ele disponibiliza a você mudança de sorte, novos decretos de vida e não de morte, mudança de tristeza em alegria, de luto em casa de festa. E Ele está aqui para realizar na sua vida isso hoje. Amém? Vamos ficar de pé e vamos orar em nome de Yeshua Mashiach. Alguém me deu um recado para fazer uma coisa e eu esqueci. Normal. Talvez, para viver essa mudança, o Senhor tem trazido você hoje a esse lugar. Talvez para mudar a sua história de uma vez por todas, o Senhor tenha trazido você hoje nesse lugar. Talvez para mudar decretos de morte, de destruição, destruição de lar, destruição de família, destruição da vida financeira, na vida emocional, qualquer área. Talvez para alterar esse decreto, o Senhor tenha trazido você hoje nesse lugar, no tempo certo, na hora certa, para ouvir a palavra certa e assim viver aquilo que Ele quer operar na sua vida. Feche seus olhos. Senhor, nós te louvamos, porque estamos trazendo a memória, porque estamos lembrando, Zicaron, o tempo em que o Senhor operou essa transformação, agindo no oculto. Mesmo sem perceber, ali estava o Senhor, em meio àquela dificuldade, mas já caminhando, se movendo e produzindo o livramento, a vida, a salvação ao teu povo, Pai. Assim também o Senhor se move na vida desse que aqui está nessa noite, Senhor, ainda que ele não esteja vendo, contemplando com os teus olhos. O Senhor está dizendo: eu estou agindo a teu favor, eu estou te moldando. Há um banquete estabelecido nesse lugar. Não se negue a entrar no meu jardim real. Venha para o meu jardim real. Desfrute do meu jardim real, de tudo aquilo que eu tenho para a sua vida. E o Senhor diz que para entrar nesse jardim, você precisa se despir do seu eu, se despir do seu orgulho, se despir de todo paradigma, de todo impedimento que você tem estabelecido, que tem te impedido de desfrutar do jardim real.
sua vida. Existe uma vestimenta do Rei, uma vestimenta de glória para repousar sobre a sua vida. O que precisa ser estabelecido sobre você, sobre a sua cabeça, é a coroa. É o estabelecimento de um reino. É o reconhecimento de que Ele reina sobre a sua vida, de que Ele conduz a sua vida, que dele vem a instrução, que dele vem a instrução, que dele vem a ordem, que dele vem o mandamento, que nós precisamos andar e nos mover segundo essa instrução do reino de Deus. Que venha o teu reino, que venha o teu reino, que venha o teu reino, que seja feita a tua vontade, que seja feita a tua vontade, Senhor. É ela que desejamos, é ela que queremos, porque é isso, Senhor, que nos distingue dos demais povos. É o Senhor indo conosco, nos dirigindo, nos controlando, nos direcionando, reinando sobre nós. Que você se achegue diante do Rei, com seus olhos fechados, visualize você entrando diante do Rei, e o cetro de ouro estendido em tua direção, como um sinal de aceitação. Ele te aceitando, dizendo o que tu queres, o que tu queres, o que queres que eu te faça.
revela os tempos e os propósitos de Deus, sabia? Os astros, está lá no quarto dia da criação, servem de sinais para marcar estações. E é um grande sinal no céu hoje, porque hoje a lua, que representa o povo de Deus, ela está plena de luz em sua totalidade. A glória do sol, a glória de Deus, totalmente repousando sobre a nossa vida, como foi no Monte Terráqueo. Que assim seja a sua vida, que você receba o favorecimento do Senhor, em nome de Yeshua Mashiach. Amém.